Senador Hélio José, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho à tribuna e, em primeiro lugar, quero lamentar que trago aqui e falarei aqui de um assunto muito difícil para todos nós que vivemos no estado do Amazonas, em particular na cidade de Manaus. Hoje, não bastasse a greve dos caminhoneiros, os reflexos dessa greve que ainda são sentidos no Brasil inteiro e principalmente na nossa região norte, a capital do meu estado, a cidade de Manaus, que vive nos últimos dias e convive nos últimos dias também com uma greve dos trabalhadores do transporte coletivo. E nesses últimos 7 dias, alguns deles foi de paralisação completa de todo o sistema de transporte coletivo de Manaus, mas que, mesmo assim, tal qual a greve dos caminhoneiros, senador Hélio José, recebeu um apoio quase que unânime, um apoio significativo da sociedade brasileira, também a greve dos motoristas, dos cobradores, dos trabalhadores em transporte coletivo foi recebida com muita compreensão pela população da cidade de Manaus, porque sabiam das reivindicações e sabem o quanto elas também são desrespeitadas, as pessoas da minha cidade, que dependem do transporte público, de diariamente conviver e ser transportados em ônibus da pior qualidade e tendo que pagar uma passagem cujo valor é significativo e que vai muitas vezes além da sua capacidade pagadora. Uma passagem na cidade de Manaus hoje é de R$ 3,80, senhor presidente. Mas, enfim, nesses últimos 7 dias, a cidade de Manaus vive em problemas muito graves. E, hoje, o problema se agravou ainda mais por conta de que a greve teve continuidade. A greve continuou. A princípio, os ônibus que saíram da garagem saíram num número extremamente reduzido, o que ocasionou grandes filas nas paradas, grandes filas nos próprios terminais de ônibus. E hoje, pela manhã, senhor presidente, o que nós assistimos, o que vimos na cidade de Manaus foi uma revolta generalizada. Repito, uma revolta generalizada. Pessoas da população, populares, jovens, trabalhadores, algumas mulheres, inclusive, a população, senhor presidente, se revoltou e partiu para depredar os ônibus do transporte público da cidade. Eram jogados os mais diversos objetos, pedras, tudo o que a população encontrava pela frente, elas jogavam contra os ônibus do transporte coletivo. E o problema ficou ainda mais grave na zona leste e norte da cidade de Manaus, sobretudo próximo ao terminal que nós conhecemos como T4 da zona leste da cidade de Manaus. E o transporte, eu aqui destaco para quem nos acompanha neste momento que a única alternativa de transporte de massas que a população tem em Manaus é exatamente uma população de aproximadamente mais do que 2 milhões de habitantes. A única alternativa que tem é o transporte coletivo rodoviário. Então, imagino, vossas excelências, quando esse transporte deixa de funcionar ou funciona de forma precária, o tamanho do transtorno que isso não ocasiona a uma cidade. E eu aqui repito, hoje já seria o 7º dia, ou já é o 7º dia de mobilização, de paralisações, e a população brasileira assistindo com muita paciência e até mesmo apoiando as reivindicações dos trabalhadores no transporte coletivo. Ou seja, esse cenário crítico, no nosso entendimento, eu aqui quero deixar claro que esse cenário crítico chegou ao ponto que chegou, porque, senador Hélio José, foram 7 dias, e ninguém deixa um movimento que traz impactos tão significativos a uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes acontecer durante 7 dias. Então, veja bem, esse cenário crítico agravado, no nosso entendimento, no meu entendimento em particular, isso mostra e é ocasionado pela falta, pelo vácuo de autoridade pública existente não apenas na cidade de Manaus, mas existente no Brasil e agravado ainda mais na cidade de Manaus, porque não houve
não tem havido diálogo entre os segmentos envolvidos e a própria reivindicação do uso. E a reivindicação do uso da força policial passou, nesse sentido, a ser a única condição de volta à normalidade, ou seja, as autoridades públicas, para além dos empregados, dos trabalhadores e dos empregadores, a autoridade pública que concede o serviço de transporte coletivo, porque esse é um serviço público concedido à iniciativa privada, a autoridade pública deveria já há muito tempo ter resolvido este problema ou colaborado significativamente para a resolução. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e Manaus viveu momentos tão trágicos como esses vividos hoje pela manhã. Por isso, eu quero aqui, senhor presidente, chamar a atenção da necessidade do diálogo, que não adianta apenas lamentar, não adianta apenas registrar o fato da inexistência do diálogo e da autoridade pública, mas, antes de mais nada, quero aqui, como parlamentar, como senadora da República, fazer um apelo à necessidade do diálogo, porque nós estamos percebendo, a população percebe, que o caminho da força não é o caminho capaz de resolver o problema, pelo contrário, o caminho da força sempre serviu como aquele caminho que ainda acirra mais os ânimos de dois lados tão conflitados entre si. Somado, senhor presidente, a falta de autoridade do Poder Executivo, também chegou ao nosso conhecimento que houve recusa da direção da Câmara Municipal em receber os dirigentes do movimento dos trabalhadores no transporte coletivo, o que é grave. Eu quero dizer que chegou ao nosso conhecimento. Não tive a oportunidade de conversar com o presidente da Câmara de Manaus, não tive a oportunidade de conversar com nenhum membro da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus, mas, se for verdade o que aconteceu no dia de hoje, da presidência do Parlamento Municipal ter se negado a receber os representantes desse movimento paredista, que dura 7 dias já, ou seja, uma semana, e isso é um fato muito grave. Eu, que fui vereadora durante 10 anos na cidade de Manaus, eu sei o que representa e o quanto é importante a Câmara de Vereadores, ou seja, o Parlamento Municipal, se envolver em problemáticas semelhantes a essa e buscar resolver os problemas. Mas, senador Paim, eu quero, senador Paim, chamar a atenção de Vossa Excelência para o que eu vou dizer aqui. Além da reivindicação dos trabalhadores que estão em greve e fazendo paralisações há 7 dias do transporte coletivo de Manaus, da falta da busca da negociação por parte do prefeito da cidade e, pelo que nos chegou ao conhecimento, também da falta de diálogo por parte da Câmara dos Vereadores, os trabalhadores que reivindicam um reajuste salarial mínimo, vejam o que eles reivindicam, um reajuste salarial mínimo de 3%, e os empresários oferecem só a metade, 1,5%. O impasse ainda é maior, e eu já libero Vossa Excelência, senador Paim, por conta da reforma trabalhista. Sabe por quê? Porque eles estão querendo demitir os empresários, senador Regufe, os empresários do setor de transporte coletivo estão querendo demitir uma parcela significativa desses trabalhadores para recontratá-los através do contrato de intermitentes. Veja, o contrato de intermitentes, aquele contrato, senador Hélio José, que se paga o trabalhador pela hora trabalhada. Ou seja, eu aqui quero repetir, porque é algo assim num país onde se legalizou o ilegal, que é a ajuda à moradia por parte dos juízes, se legalizou, o que é ilegal, não é? Uma ajuda à moradia cujo valor se aproxima dos quase R$4.000, um trabalhador do transporte coletivo que ganha pouco mais, em média, do que 2 salários mínimos, que pede 3% de reajuste e não consegue isso porque os patrões não acenam com nada mais do que 1,5%, também tem a situação agravada porque os empresários querem imediatamente aplicar os termos da nova legislação trabalhista. E a nova legislação trabalhista, senador Regufe, é a reforma trabalhista que foi aprovada aqui nessa casa. Então, os empresários, além do que eu falei, de querer tratar e recontratar a mão de obra, eles querem parcelar as férias. E muitos trabalhadores não concordam em parcelar as suas férias.
mas eles querem, na marra, porque é assim que se dá. Não existe negociação entre patrão e empregado que não seja uma negociação conduzida pelo seu sindicato. Não existe. Mas o que os patrões querem? Querem parcelar as férias. Mas, mais do que isso, querem substituir, eu falei aqui, a mão de obra efetiva por a mão de obra através do contrato intermitente. E querem substituir nada mais, nada menos do que 40%. 40%, ou seja, eles contratarão, senadores, os motoristas de ônibus pelo contrato intermitente, por hora trabalhada. E aí, se contrata por hora trabalhada, deixam de dar aquele descanso que o trabalhador tem que ter, deixam de dar os direitos que o trabalhador tem que receber num contrato normal, com regime seletista e carteira de trabalho assinada. E regime seletista não existe mais, porque eles rasgaram a CLT, rasgaram uma lei de mais de 70 anos, simplesmente rasgaram numa única canetada, num único projeto, quando disseram um dos primeiros artigos que prevalece o negociado ao legislado. Então, veja, é preciso que a população saiba disso, porque hoje são os trabalhadores do transporte coletivo. Amanhã serão os trabalhadores do comércio. No dia seguinte, virão os operários das fábricas instaladas na Zona Franca de Manaus. E assim vai, querendo aplicar imediatamente os novos termos da legislação trabalhista. Ora, senhoras e senhores senadores, como demonstrado, essa greve que nós estamos vivendo, esse momento muito difícil pelo que passa a população brasileira, não é apenas em decorrência, não decorre somente de uma reivindicação salarial não atendida. Não, vai muito além disso. É decorrência e reflexo também de uma nova legislação trabalhista estabelecida no Brasil. E essa legislação trabalhista foi aprovada com a colaboração de muitos dessa casa, aliás, não foi com a colaboração, foi aprovada com a maioria dos votos dos senadores e das senadoras aqui do Brasil, que tem assento nessa casa. Através da aprovação da reforma trabalhista, subtraiu-se direitos os mais elementares dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Pior ainda, é que votaram um projeto tal qual ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ou seja, os meus colegas, senadores e senadoras que não gostam muito de me ouvir, não gostam muito de ouvir meus pronunciamentos relativos à reforma trabalhista, mas eu digo que continuarei dizendo, porque aqui eu não apenas volto à memória das pessoas, mas é um apelo, esses pronunciamentos chegam a ser um apelo para que todos aqui tomem consciência da necessidade de revermos essa reforma, de mudarmos essa nova legislação, que de nova não tem nada, porque ela remete à situação que o trabalhador vivia há mais de 2 séculos atrás, em que a grande reivindicação era por uma jornada de 12 horas semanais e com direitos mínimos. Hoje, com essa nova legislação, com a reforma trabalhista, a luta voltou a ser essa novamente, pelos mínimos direitos, a férias, a 13º, a uma jornada digna de trabalho, voltou a ser essa. Então, veja, os nossos colegas senadores e senadoras preferiram acreditar, e eu sempre coloco essa palavra acreditar entre aspas, porque aqui ninguém é criança, aqui ninguém é ingênuo, aqui todos sabem como funciona a política. Então, mas eles, a maioria deles, preferiram dizer que estavam acreditando no acordo que fizeram com o presidente da República, que, segundo eles, o acordo foi não apenas dito, mas foi escrito e assinado por eles, representantes dos senadores e senadoras que apoiam Michel Temer aqui no Parlamento, assim como foi assinado pelo próprio presidente, que escreveu em letras, em palavras muito claras, que caso o Senado aprovasse como estava, como o projeto veio da Câmara dos Deputados, ele, Michel Temer, mudaria essa legislação de 2 formas, através de 2 caminhos, por vetos e pela edição de uma medida provisória. Ele sancionou a lei sem nenhum veto. Portanto, eu não quero dizer que faltou com a verdade, porque é muito bonito
eu digo mesmo, ele mentiu. Ele mentiu para o Senado Federal, mas ele mentiu pior para o povo brasileiro, para toda uma nação. Para quase 100 milhões de trabalhadores ele mentiu, dizendo que mudaria a lei por vetos e pela edição de uma medida provisória. Não fez nenhum veto, apenas editou uma medida provisória, que ele, como todos aqui do Congresso Nacional, sabiam que não ia a lugar nenhum. Afinal de contas, quando o Senado ainda nem havia votado, senador Regufe, a reforma trabalhista, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falava em alto e bom som e dizia que não falava por ele, que falava pela maioria da Câmara, que não haveria acordo nenhum a ser cumprido, porque a Câmara não queria medida provisória e a Câmara não queria nenhum veto. Então, todos aqui sabiam. O veto não aconteceu e a medida provisória caducou. Por quê? Porque a comissão nunca foi instalada. Chegaram até a nomear um presidente faz de conta. Um presidente senador lá do estado do Acre. Lá do estado do Acre. Foi nomeado presidente da comissão, Gladson Cameli. E que, na sequência, desistiu, renunciou à condição de presidente e nunca foi substituído. Nunca foi substituído. Ou seja, o senador Regufe me lembra que votou contra. Votamos contra, senador Regufe. Eu acho que agora eu vou ter que subir aqui na tribuna e dizer quem votou a favor e quem votou contra. Eu acho que assim eu serei mais justa, estarei sendo mais justa com quem votou contra. Mas, lamentavelmente, como Vossa Excelência, como eu, como os parlamentares do PSB, como os parlamentares do PT, da Rede, nós fomos minoria, nós fomos vencidos. E nós dizíamos, primeiro, que não existia acordo nenhum, que isso era conversa. Não existia acordo nenhum. Eles sabiam que não existia. Um segundo, que a situação do Brasil não melhoraria, pelo contrário, que ela pioraria. Eu tenho um a um de todos os discursos feitos no dia da votação. A maioria subia à tribuna e dizia, porque o Brasil do desemprego vai acabar. Nós vamos gerar mais empregos. Olha aqui, a última notícia do IBGE, do estudo do IBGE, foi divulgada agora, que o resultado é que o último levantamento, quase 13% da população, 12,9%, que significa quase 13 milhões e 400 mil brasileiros e brasileiras encontram-se desempregados, contra 12,2% no trimestre anterior. Ou seja, o desemprego só cresce. E mais, na última terça-feira, senador Regufe, dia 29, eu já vim à tribuna, já falei sobre isso, o Brasil foi incluído, o nosso país, na lista suja, naquela short list, que é a lista curta da Organização Internacional do Trabalho, entre os 24 países do mundo que mais descumprem os direitos dos trabalhadores, que mais renegam, que mais não obedecem, que mais não cumprem as normativas internacionais, as convenções internacionais, porque essa legislação trabalhista nova não apenas fere a Constituição da República do Brasil, mas ela fere também as convenções internacionais. E eu repito, estou dizendo isso aqui, não é em tese, porque eu estou aqui lamentando o clima de caos que viveu a cidade de Manaus hoje de manhã. Estou, como a maioria da população, entristecida, porque, afinal de contas, por mais que seja uma empresa privada que cuida do transporte, quando um ônibus é atingido, é queimado, é depedrado, é a própria economia popular que é atingida. Então, eu relato isso muito entristecida, mas, ao mesmo tempo, presto aqui meu total apoio e solidariedade aos trabalhadores do transporte coletivo, porque sei o quanto sofrem, trabalhando sem ar-condicionado, numa cidade que tem uma sensação térmica superior a 40 graus todos os dias. Todos nós somos conhecedores, repito, fui vereadora durante 10 anos e durante 10 anos convivi com isso. Se fura um pneu de um ônibus, o patrão diz que a culpa é do motorista, que andou pelo lado errado, porque não viu o buraco e passou por cima do buraco, então ele tem que pagar aquele ônibus. Qualquer centavo que falte na conta do dia é descontado do salário da cobradora. Então, veja, minha solidariedade a esses trabalhadores. Agora, que a minha voz e que meu apelo seja muito mais do que isso, que meu apelo seja para os senhores senadores e senhoras senadoras, porque esse movimento não ocorreu só por conta de uma reivindicação salarial não atendida, mas ocorre por conta do que querem fazer com eles,
contratar 40% da mão de obra pelo contrato intermitente, isso é uma barbaridade. Então é tempo ainda, se nós estamos achando pouco que o Brasil vive, uma greve de caminhoneiros, e cuja solução que o governo apresenta, senador Regufe, é que o povo, mais uma vez, pague a conta. O povo pague para quem? O povo pague para os acionistas privados da Petrobras, o povo pague para a Shell, o povo pague para a Ipiranga, porque é isso que estão fazendo. Ou tirando impostos, se tira impostos, tiram recursos que o Estado arrecadaria para ser investido nos programas sociais, ou tira diretamente o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação. Estão tirando o dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro do combate à violência contra a mulher. Para quê? Para ressarcir a Shell, para ressarcir a Ipiranga. E a medida provisória, senhoras e senhores, vai chegar. A medida provisória está chegando. A medida provisória do ressarcimento, que o Estado, das normas, das condições como o Estado deve ressarcir a Petrobras, ressarcir as importadoras de petróleo no nosso Brasil. Ora, senhor presidente, mesmo aqueles que apoiam o governo sabem que essa política é suicida de aumento diário do combustível. Isso nunca aconteceu nos últimos... Nunca. Há mais de 50 anos nunca aconteceu. Mas agora acontece. Por quê? Porque eles estão preparando a privatização da Petrobras. Eles estão preparando a privatização da Petrobras. E é por isso, presidente, que eu entendo, e aqui eu quero concluir, e meu tempo já se esgotou, concluir repetindo. Primeiro, meu apelo ao diálogo das autoridades da cidade de Manaus, ao diálogo entre trabalhadores, prefeito da cidade, entre trabalhadores, vereadores da cidade, Câmara Municipal de Manaus, que sentem à mesa, que busquem uma saída. Um apelo para que os patrões não façam isso, não apliquem os termos dessa nova legislação trabalhista, porque ela não vai durar muito tempo. Nós vamos rejeitar, nós vamos revogá-la, eu tenho certeza disso, tenho certeza. Então, mantenham os trabalhadores contratados tal como estão hoje. O que os trabalhadores querem é somente 3% de reajuste nos seus salários. As passagens aumentam e aumentaram muito mais do que isso. Então, esse apelo que eu faço. Segundo o registro, meu total apoio e solidariedade a cada uma cobradora de ônibus, a cada cobradora, a cada motorista, a cada trabalhador do transporte coletivo. E meu reconhecimento pela coragem, e que dessa coragem redunde um acordo e que este acordo garanta reivindicações justas de todo o conjunto dos trabalhadores e que o transporte coletivo possa voltar a transitar, a trafegar normalmente. Então, é esses apelos que faço. E o outro apelo, presidente, que o Senado Federal ajude na busca de uma saída para o Brasil no que diz respeito à política de combustíveis. Porque essa que só rebaixou o preço do diesel não vai nos levar à paz. Pelo contrário, ele está aumentando a temperatura do caldeirão onde se encontra a panela de pressão. Porque após o acordo com os caminhoneiros, o congelamento do diesel por 60 dias, no último sábado a gasolina aumentou. No último sábado, a gasolina aumentou. E a pergunta que eu vou deixar aqui, hoje o preço do diesel está tal e qual era o preço do diesel quando o barril do petróleo era $140. A diferença é que o barril do petróleo hoje, senador Regufe, é $80. E quando o barril chegar a 140, qual é o valor que eles vão querer estabelecer para a gasolina, para o gás de cozinha? Então, para que nós possamos ajudar a encontrar a saída, nós temos que minimamente dominar todos os dados reais. Esse é um poder. O poder tem que ter acesso, sim, aos dados da Petrobras. Não temos interesse em divulgá-los. Não temos interesse em colocar a Petrobras em xeque, não.
Agora, a Petrobras é uma empresa brasileira, a maior parte dos seus acionistas, das suas ações, pertence ao governo brasileiro. E esse é o Senado da República Federativa do Brasil, que também tem a responsabilidade de governar esse Brasil. Que façamos esse levantamento, esse estudo, discretamente, para que, ao final, possamos apresentar uma proposta responsável e uma proposta viável, tanto para o Brasil como para a Petrobras, estabelecendo efetivamente a política de preço, porque combustíveis não é uma mercadoria qualquer. A política do petróleo é contida na Constituição Brasileira, artigo 177. É monopólio da União que poderá conceder a sua exploração, a sua produção, o refino, a comercialização, poderá conceder a empresas públicas ou privadas, mas é monopólio da União. E, em seguida, a lei ordinária diz: a política de combustíveis é de utilidade pública. Não precisava a lei estar escrita, porque nós estamos vendo o quanto é de utilidade pública, por quanto mexe com a população brasileira, por quanto mexe com a economia de um país, por quanto mexe com a soberania de um país. Então, eu quero dizer que hoje é segunda, amanhã, terça-feira, teremos sessão deliberativa e começaremos às 14h30 com uma reunião de líderes. Espero que amanhã possamos todos estarmos de acordo para que a CPI seja instalada brevemente e que também, brevemente, possa chegar a um resultado, possa compilar, reunir todos os dados e, através desses, apresentar uma solução para o Brasil, mas uma solução que atenda o Brasil e que atenda a população brasileira. E essa solução passa em mudar a política de preços dos combustíveis, não apenas do diesel, mas também da gasolina e do gás de cozinha. Muito obrigada, presidente Regufe. Obrigado, senador.